A gente decora o padrão, mas não decora a nota isolada, né? Quem reconhece as notas isoladamente é a pessoa que tem ouvido absoluto, um dom maravilhoso. Mas podemos desenvolver o nosso ouvido a ponto dele ser realmente eficiente. E uma delas é essa daqui. Você pode ouvir e falar, poxa, eu não sei o tom, mas você pode imaginar. Ou imaginar que o tom esteja em dó. Aí eu falo, olha, saiu do dó, foi para o 6º grau ao invés de ir para o 5. Então você começa a entender o que está acontecendo dentro da harmonia sem tocar. Coisa que você não vai conseguir adquirir se você estudar assim. Não vai. Será que existe a forma realmente correta de se estudar harmonia? Quando eu falo estudar a harmonia da forma correta, é você estudar a harmonia não só para ter os acordes mecanicamente debaixo dos seus dedos. Isso é importante também. Mas uma das coisas mais importantes que muita gente negligencia quando estão estudando a harmonia é o fato de que você estudar harmonia pode colaborar muito mais com a sua percepção auditiva, se você estudar da forma correta. E nesta aula eu quero trazer a experiência que eu tive quando eu comecei a estudar harmonia de forma puramente mecânica, ascendente e descendente, sem se preocupar com o desenvolvimento harmônico que estava acontecendo no meu ouvido. É interessante isso porque quando você tem um padrão decorado, o ouvido relativo, ele decora muitos padrões. E eu demorei um tempo para saber disso. A informação na época que eu comecei os estudos no piano era poucas informações. A gente só conseguia ou estando com um professor, estudando num conservatório ou às vezes particular, mas não tinha internet, não tinha essas coisas. Hoje nós temos mais informações, só que eu vejo as pessoas muito perdidas por conta de não saberem isso que eu vou aplicar aqui para vocês nesta aula e que é de suma importância. Quer saber como você pode estudar online e ter resultados como aulas presenciais? Diferente de um curso, as minhas aulas são personalizadas. Para cada aluno, eu trabalho individualmente e semanalmente. Quer saber mais? Meu contato está aqui na descrição. Uma coisa é você pegar, por exemplo, a escala e estudar a escala assim. Você estudou a escala mecanicamente. Depois eu vou comparar isso com um acorde, só para vocês terem uma ideia de como fica. Outra coisa é você estudar a escala assim. Parece que agora virou uma melodia ou virou uma frase. Na verdade, eu estou estudando a escala da forma que, de fato, ela vai se apresentar nas músicas, nas melodias, nos solos. Olha que importante. Você quer estudar a escala ou a harmonia de uma forma ascendente e descendente? Você pode estudar. Mecanicamente vai ser importante para você. Só que quando você começa a estudar de forma tal a aquilo começar a criar um padrão do que acontece de fato numa execução musical, o seu ouvido ele capta aquilo e ele começa a usar aquilo a seu favor quando você estiver ouvindo uma música, mesmo que você não esteja tocando. Aquilo se esclarece para você. É como se abrisse ali um portal e você conseguisse ver além do que muitos ouvidos que não têm esse conhecimento, ou muitas pessoas que não têm esse conhecimento, né, não vão enxergar, porque não entenderam isso. Você já ouviu falar da progressão 1, 4, 1, 5, 2, 5, 1? São pequenos trechos que nós extraímos da onde, pessoal? Progressões de músicas. Então as progressões, quando você trabalha harmonicamente falando, ela ajuda você a reconhecer o seu estudo através de uma execução que você esteja ouvindo no Spotify, enfim, né, qualquer plataforma que você esteja acostumado a ouvir música. Isso é imprescindível. Você nunca vai ouvir uma música ou que é tocado harmonicamente ou melodicamente algo ascendente e descendente. Como eu falei, isso é benéfico no começo. Mas a partir do momento que você começa a estudar, você tem que criar formas progressivas
e de encadeamento que o seu ouvido comece a reconhecer naquilo que você está estudando, ele começa a comparar com aquilo que você ouve nas músicas. Então, olha que interessante. Se eu pegar, por exemplo, só para você ter uma ideia como o nosso ouvido ele é, mesmo aqueles que não têm ouvido absoluto, e até que não têm um ouvido bom relativo, se eu falar para você, você vai falar. E se eu parar de tocar e falar para você, faz aí, todo mundo vai fazer. Porque o ouvido ele decorou. Aí se eu falar para você, do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, fica fácil, todo mundo começa a cantar. Mas e se eu falo para você, canta somente uma nota, o fá? E agora? Como é que eu vou fazer para cantar o fá? Não tenho referência. Porque o seu ouvido ele decorou o padrão. Ele não decorou nota por nota. Ele decorou esse montante ascendente e descendente. É isso que eu falo. Se você quer trabalhar a harmonia de uma forma que o seu ouvido comece a reconhecer e eventualmente você comece a ter muito mais autonomia do que simplesmente ler as cifras, você precisa trabalhar de forma também progressiva os seus estudos harmônicos para que seu ouvido comece a reconhecer por padrões e não como notas isoladas. Então, quando você pega o campo harmônico e você começa a estudar ele assim, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse tipo de progressão ascendente e descendente, você vai decorar. Mas quando você ouvir um acorde solto na música, com algo diferente disso que você está ouvindo aqui, o seu ouvido não vai reconhecer. Mesmo que você decore o som de cada nota dessa. É importante isso. E isso eu tive na minha experiência aí, nessa jornada aí de mais de 30 anos, tocando, né? Tocando na noite, tendo experiências em gravações. É assim que acontece. E é isso que eu quero passar para vocês nesta aula. Então, se você está chegando agora no canal, curta, comente, se inscreva e vamos para cima dos estudos. Você vai fazer o campo harmônico de Dó. Beleza. Você vai apoiar aqui uma fundamental na mão esquerda. Se você quiser, você pode tirar a fundamental da mão direita e faça com mais vozes. Você pode fazer com uma tétrade, por exemplo. Ó. Você acrescentou uma nota a mais. Ou seja, o fato de eu fazer tríade, o cara só faz tríade, acorde de 3 sons. Não significa que eu estou fazendo um acorde simples. Aqui eu estou fazendo um acorde margem 7. Eu poderia ainda fazer no em tríades, fazer esse acorde aqui, ó. Ele teria a sétima maior e a nona. Mas eu estou fazendo tríade, cara. Entendeu? Então o fato de eu, dependendo da onde eu coloco essas 3 vozes, é o que vai fazer a diferença na qualidade do acorde ou da tensão que ele necessariamente precisa. Ok? Então, para começar, como você pode estar iniciando, você faça aí o acorde de Dó e, se quiser, coloque a sétima. Para não ficar confuso, se você já é intermediário, você pode fazer assim. Do contrário, faça ele normal, só para você ter a ideia e o som da harmonia. Então, quais são os acordes do campo harmônico de Dó? A gente sabe, pessoal. Eu vou pegar um outro tom, tá? Para ficar um negócio bem interessante e didático de vocês verem. Eu vou montar o campo harmônico aí de Mi bemol. Chutei aqui Mi bemol. Como que eu entendo o campo harmônico de Mi bemol? Primeiro eu tenho que saber a escala. Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol. Essa é a escala maior de quem? Mi bemol. Para eu montar o campo harmônico, ou seja, o acorde para cada grau da escala, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um empilhamento de terças. Como que é o empilhamento de terças? É simples. Partindo sempre da nota que você quer, que é o Mi bemol, no caso, eu vou contar 3. Mi bemol, Fá, Sol. Eu tenho o Sol. A partir do Sol, eu vou contar 3. 1,
2, 3. Veja que eu vou respeitando a escala. Aí eu vou ter quem? Si bemol. Esse é o primeiro acorde da escala de Mi bemol, que é o quê? O Mi bemol maior. Aí eu vou para o segundo grau. O segundo grau é o Fá. Partindo dele eu vou contar 3. 1, 2, 3. Eu posso contar essa nota aqui como terceira? Evidente que não. Por quê? Porque ela não faz parte da escala. Então, na escala de Mi bemol, o Lá é bemol. Então eu tenho que contar 1, 2, 3. Partindo desse Lá que você achou agora, esse Lá bemol, você vai contar 3 também. 1, 2, 3. Aí você tem o segundo acorde da escala de Mi bemol, que é o Fá menor. Vamos para o terceiro. Sol. Aí eu vou contar 3. 1, 2, 3. Aí partindo do terceiro, 3 também. 1, 2, 3. Eu tenho quem? O Sol menor da escala de Mi bemol. Então eu já chamo 3 acordes, ó. Mi bemol maior, Fá menor, Sol menor. Vou fazer só mais um, porque o restante é a mesma coisa. Vou pegar a quarta nota agora da escala, vou fazer um empilhamento de terças em cima dela. Lá bemol, 1, 2, 3. Eu tenho o Dó. Partindo de Dó, 1, 2, 3. Eu tenho o Mi bemol. Este é o quarto acorde da escala de Mi bemol, que é quem? O Lá bemol maior. Percebe como que a gente vai montando o campo harmônico? É assim. Para não ficar muito extenso, né, o vídeo, você vai fazendo isso. E se você procurar qualquer fundamental, a partir do momento que você conhece a escala, então você vai fazer o mesmo procedimento. Empilhamento de terças para cada fundamental da escala, cada nota da escala. Até aí, beleza? Montei em Mi bemol só para você ver que é bem tranquilo do que eu, né? Como se eu tivesse montado em Dó, por exemplo. Tá? Mas vamos lá. Então você sabe aí que o primeiro grau é um acorde maior, o segundo grau é um acorde menor. Aqui eu estou voltando para Dó para ficar mais claro agora. O Mi menor é o terceiro grau, Fá maior é o quarto grau, Sol maior é o quinto grau, Lá menor o sexto, sétimo grau é o acorde diminuto. Beleza? Como que nós vamos estudar o campo harmônico? Assim. Pode ser. Você pode estudar a princípio, ascendente e descendente. E não só, pessoal, tocando na posição fundamental. Inverta os acordes. Aqui eu estou em Dó, na posição fundamental. Toquei todos eles na posição fundamental. Pega, faça em primeira inversão. Toque todos na primeira inversão. Pois muda, faz todos eles na segunda inversão. Você vê que para cada inversão tem um som diferente. É importante você trabalhar assim, ascendente e descendente. Mas qual é a forma, como eu falei no começo, real? Qual que é a forma que de fato você, além de trabalhar mecanicamente os seus dedos, de uma forma usual, que é exatamente o que acontece nas músicas, como você também trabalha o seu ouvido para isso? Agora eu quero que você pegue aí um papel, uma caneta e anote. Nós vamos trabalhar de forma que, quando eu toco o primeiro acorde, eu vou sair para o próximo acorde por uma quarta justa acima. Quando eu atinjo esse quarto acorde, eu vou descer uma quinta. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar por quartas ascendentes e quintas descendentes. Quarta ascendente e quinta descendente. Vou trabalhar dessa forma, quarta ascendente, quinta descendente. O que significa isso? Vamos pegar aqui, ó, nota por nota, só para vocês entenderem. Ó. Dó, eu vou para o Fá. Aí, quinta descendente, eu vou para o Si. Quarta ascendente, vou para o Mi. Quinta descendente, vou para o Lá. Quarta ascendente, vou para o Ré. Quinta descendente, vou para o Sol. Quarta ascendente, vou para a nota de partida. Quando você faz isso, você está fazendo todas as notas do campo harmônico. Veja comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque essa daqui é a primeira nota. E olha isso, pessoal.
É como eu falei, o nosso ouvido ele reconhece os padrões. Fala se isso aqui você já não ouviu em alguma música, em alguma progressão. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse agudo, eu vou fazer como se fosse o baixo. Olha o som. Mais uma vez. Tem até músicas que já existem, tem alguns estándares, né, até do próprio jazz, que também é cantada, mas ficou conhecido também instrumental, né, de forma instrumental, que tem essa progressão. Então, por que não já estudar isso de uma forma musical, se direto nas músicas a gente já vê isso nas músicas, né? Tem os saltos na forma que você vai estudar. Por que uma pessoa, quando ela chega, ela fala assim, eu não consigo improvisar. Eu sei várias escalas, sei trilhões de escalas, mas eu não consigo colocar, porque ele treina a escala de forma ascendente e descendente. É como eu falei, você conhecer a escala é uma coisa. Você conhecer a escala é outra coisa. O que eu fiz aqui? Eu toquei a escala. Só que ao invés de ser ascendente e descendente, eu peguei notas aleatórias da escala, fui trazendo os intervalos de quarta, de terça, e me deu um resultado totalmente diferenciado. Você percebe isso? Percebe como a forma do estudo muda totalmente? Ele começa a ser algo musical e o seu ouvido, ele começa... A sua percepção, ela abre para o que você está fazendo, para o que você está estudando. Isso acontece da mesma forma com a harmonia. Então, beleza. Já falei da harmonia que a gente não vai fazer ela ascendente e descendente. Nós vamos trabalhar dentro do campo harmônico. Então, como que vai ficar isso? Você está em Dó. Nós vamos para o Fá. Ó. Vamos para Si diminuto. Mi menor. Lá menor, Ré menor, Sol maior e voltamos para o tom de partida, né? A nota de partida, o acorde de partida que é o Dó. Percebe que quando eu toco assim parece que eu estou tocando a progressão de alguma música, mas eu não estou tocando a progressão de alguma música. Apesar de já terem muitas músicas criadas com essa progressão, eu estou simplesmente trabalhando o campo harmônico. Só que olha a diferença no ouvido, como funciona. Você pegar o campo harmônico e tocar assim. Ouça. E você tocar assim. Percebe? Além da habilidade de apontaria, porque você vai ter os saltos, você vai ter os encadeamentos, isso é muito importante, coisa que nós não conseguimos ter quando você trabalha o campo harmônico, ascendente e descendente. Como você vai encadear aqui? Se cada acorde ele não tem uma nota em comum ao anterior, percebe isso? Quando você vai por quartas, ó, Dó, vou para o Fá. Vou para o Si, Mi. Olha as notas em comuns, olha o encadeamento, olha a importância de você entender isso para estudar a harmonia corretamente. Quando eu digo corretamente, é você trabalhar com a harmonia trazendo muito mais qualidade, não só para a sua execução, mas qualidade de encadeamento, qualidade das inversões, porque sem as inversões você não faz o encadeamento, se você não sabe fazer as inversões, e qualidade auditiva, porque este padrão de quartas, quintas descendentes, por isso que a gente ouve e fala, poxa, parece uma música. Parece mesmo. As músicas elas são criadas dessa forma. E é isso que eu quero que vocês entendam. Esta aula aqui, pessoal,
vale ouro. Se você entender o que eu estou falando aqui, pegar essa forma de tocar o campo harmônico e você começar, cara, eu vou me dedicar 10 minutos, eu vou trabalhar um tom por dia. Imagina, pessoal, um tom por dia. Se você pratica uma série aí de pegar um dia, faça 3 vezes, coloca um BPM ali em um tom, depois no dia seguinte você pega um outro tom. Imagina que apenas 12 dias, você tem tudo isso dominado debaixo dos seus dedos. Esse é um estudo importantíssimo. Se você toca tríade, é o que eu falei. Aqui, ó. Você vai fazer em tríade. Tô em dó, vou pro fá. Depois do fá vou para si diminuto. Mi menor, lá menor, ré menor, sol maior, volto pro dó. Se você já é intermediário, treina isso com tensões, já encaixa já uma sétima, dó mais de 7. Vou para o fá, ó. Fá mais de 7 também. E olha a inversão. Olha o encadeamento. Olha o si. Já jogo ele para meio diminuto porque ele vai ter a sétima menor. Lembrando que quando eu não tenho a sétima menor no acorde de si, ele é diminuto. Quando eu coloco a sétima, ele vira meio diminuto. Você entende? Vou para o mi menor, ó, com sétima. Lá menor com sétima. Ré menor com sétima. Sol com sétima. E dó mais de 7. Por que não finalizar assim? Olha a qualidade do que você está fazendo aqui no seu estudo. Você está trazendo muitos elementos em um único exercício, que são as inversões, o encadeamento, os saltos quartas e quintas descendentes, quartas ascendentes e quintas descendentes, além do que você está trazendo esse padrão que é usado nas músicas para o seu ouvido, para você perceber isso. Praticou em dó? Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é quem? É no mesmo dia? Não. Pega leve. Pega leve com os seus estudos. Já viu aquela história de 1%? Não exija de você mais do que você possa dar para não trazer ansiedade, para não trazer peso. Não, tira isso de você, por quê? Esse é um dos estudos que você vai fazer no dia. Você tem outros desafios, como eu já venho trazendo no canal, às vezes é um estudo técnico. Esse é de harmonia, separa 10 minutos para ele, acabou. Terminou de fazer 10 minutinhos, pau. Amanhã eu faço, se não ficou bom ainda no tom que eu pratiquei, amanhã eu continuo praticando. Não ficou bom? Ficou legal no dia seguinte? Aí eu vou mudar o tom. Aí você pega em dó sustenido, ó. Coisa linda, você vai trabalhando no seu ouvido a forma da disposição dos acordes, que são formas aplicáveis do que a gente costuma ver nas músicas. Você entende isso, pessoal? Quero deixar recomendado o meu curso de piano e teclado. É um curso completo, onde eu trabalho todas essas teses que eu venho trazendo aqui no canal e que de uma forma muito mais aprofundada, para realmente você praticar e ter aqueles resultados, aqueles benefícios debaixo dos seus dedos. Porque é isso. Se você pagar o preço, começar a trazer isso, vestir a camisa e começar a estudar, você vai ver os resultados. Se não, você vai comprar o curso vai ficar aí guardado e não vai trazer benefício nenhum. Tem que fazer a sua parte, você tem que cair para cima, você tem que estudar, você tem que separar os seus dias, ser organizado no tempo, não se exigir muito. Né? Às vezes quer colocar muita coisa para você fazer em pouco tempo que você tem disponível para estudo. Isso vai trazer estresse, vai te trazer peso, vai te trazer desânimo, vai fazer com que você desista logo no primeiro dia. Então, quer uma dica importante para você? Faça pequenas coisas, mas numa rotina maior. Pequenas coisas, como eu falei, de repente você vai resolver esse estudo de harmonia dessa forma que eu estou trazendo para você. De repente você vai resolver eu estou falando 12, mas às vezes você vai resolver em 2 meses,
3 meses, mas não importa. Em 3 meses você resolveu isso aqui. Consegue entender isso? Não, quero fazer tudo num dia só, em uma semana, não vai conseguir. Você vai bater, vai esbarrar, você vai achar que você sabe, quando você chegar para pegar uma música você não sabe, você não deu tempo da sua memória muscular aprender devagar, porque a gente entende rápido as coisas, mas a mão precisa de prática, precisa de exercícios. Se você ensinar ela, ter paciência com ela, automaticamente você está tendo paciência com a sua percepção, seu ouvido está ouvindo de uma forma muito mais pura e vagaroso aquilo que você está passando para os seus dedos. E aí, meu irmão, não tem como você, em 3 meses, não ter tudo isso debaixo dos dedos. Toca aí um contrabaixo, está estudando campo harmônico, se você toca um violão, guitarra, aplique este conceito, porque isso vai mudar não só a parte mecânica dos seus dedos, mas vai mudar a sua percepção e você vai começar a reconhecer isso só ouvindo as músicas aonde quer que você esteja, sem ter o instrumento para falar que nota que é. Não se preocupe com a nota. Se preocupa com o que o seu ouvido está percebendo lá na... Pô, saí do primeiro, fui para o quarto, fui para o segundo agora, fui lá para o sexto, voltei para o segundo, fui para o quinto, resolveu lá. Você já está sabendo tudo o que está acontecendo, porque isso faz parte da sua prática diária. Consegue entender isso? É isso que eu quero trazer para você. Quem foi guerreiro, chegou até o final, comente aqui. Eu fui até o final, quero poder te conhecer e te cumprimentar aqui nos comentários, pessoal. Vou deixar recomendado esse vídeo aqui, ó. Segue esse vídeo que traz conselhos como esse, que vão trazer um crescimento muito importante para você no piano e no teclado. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e para cima dele.